Meus amigos, nesse frente a frente de hoje nós vamos conversar um pouco sobre cinema. Pouca gente sabe, os mais velhos sabem, os mais novos têm certeza que não. Mas Montes Claros produziu 3 grandes cineastas. O Carlos Alberto Prates Correia, muito premiado, o Alberto Graça e o nosso entrevistado de hoje, Paulo Henrique Soto. Paulo Henrique, depois de tanto tempo é um prazer estar contigo. Coleguinhas que fomos do Diário de Montes Claros. Na década de 60. O Diário de Montes Claros, você trabalhava como repórter e eu cobria Teodomiro quando ele viajava. E tive um orgulho de fazer Elis Regina. Teodomiro viajou e entrevistei Elis Regina no Automóvel Clube. Já era o feeling de cinema. Não tinha uma câmera, mas já tinha um homem que queria fazer comunicação nessa época. Como é que você começou no cinema? O que te atraiu? No cinema... Foi pro Carlos Alberto? A experiência de Carlos Alberto? Primeira fascínio meu com o cinema foi quando eu, menino aqui, Carlos Alberto filmou Guilherme Tell, um episódio de três cineastas, um deles Joaquim Pedro, a gente filmou um filme com Paulo José novinho. Os Marginais. E Maria do Rosário, que morreu na Nascimento Silva, que era uma diva, que eram Os Marginais, e o episódio de Carlos Alberto chamava Guilherme Tell. E eu fiz um sacristão do Paulo José. A primeira aparição minha... Você era novinho? Novinho. A primeira aparição minha na tela, que depois eu fiz 78 filmes, como aparecendo pequeno. Só para o nosso telespectador ficar sabendo, o Paulo Henrique, depois do Wilson Grey, foi quem mais apareceu no cinema brasileiro. 73 filmes, né? 77 agora. 77 filmes. Tem 2 que estão ainda editando, que é um da Tizuka e outro do Eliseu Ewald, que ainda não montou, que não passou ainda no cinema. Então, continuando, você começou com o Guilherme Tell. Não, fiquei fascinado com o cinema nessa época. Aí fui para Belo Horizonte e trabalhar, em 69. E lá eu trabalhei com o Zé Alencar e o Luiz de Paula. Aliás, foi Luiz de Paula e Zé Alencar, porque na verdade Zé Alencar viveu a sombra do Luiz de Paula há muitos anos. O Luiz de Paula era deputado, era o presidente, quem era o presidente da Federação das Indústrias e tudo, e todo mundo nega quando eu falo isso. Fala, não tem nada disso. Eu falo, eu sei porque eu vivenciei. Zé Alencar assimilou muita coisa com o Luiz de Paula, que era um homem que na política já tinha uma experiência muito maior do que ele. Zé Alencar era um homem de comércio, de tecidos e camisaria. Com o Luiz de Paula, ele pegou o timing de empresário. Porque o Luiz é um grande empresário, inegavelmente. E um grande escritor também. É um grande escritor, meu querido amigo. Vou até falar com ele para ver o programa. De lá, de Belo Horizonte, eu fiquei... Lá na Coteminas, eu atendia contas de publicidade, exerci várias funções da Coteminas. Quer dizer, convivi com gente que fazia comerciais, fiz vários comerciais como modelo para outras empresas Mas em Belo Horizonte. Nessa época o cinema ficou meio esquecido. Não, o cinema, não tinha o cinema ainda. E aí, uma vez eu fui no Rio, Alberto e o Carlos Alberto Prates falaram, por que você não muda para cá? Isso era em 77, eu já estava com 30 anos de idade. Já estava estabelecido em Belo Horizonte. Todo mundo falou, louco, você já está aqui, por que vai sair? Aí eu fui para o Rio, e Alberto era sócio do Ney, Alberto Graça era sócio do Ney Slulevich, de saudosa lembrança, uma agência enorme que chamava Zoom. E eu cheguei lá, tinha 1000 habilidades que eu tinha capacidade de fazer. Dentre elas, a assessoria de imprensa, eu me formei em Belo Horizonte na FAP BH em comunicação. Fui trabalhar com Serginho Bernardes. Aí comecei em todo lugar de cinema a pedir emprego, fazer alguma coisa na área. A primeira coisa que eu fiz de produção de cinema foi um filme do Serginho Bernardes, filho do Sérgio Bernardes, o fundador, o criador de Brasília, que era uma figurinha que Deus o tenha. Depois, muitos anos depois, ele fez um filme com Ray Colares, que é uma obra-prima. Ele fez um filme logo depois que Ray morreu, fantástico. E o Serginho fazia um filme lá no subúrbio, no Rio, que chamava Madrepérola. E eu fazia produção. E aí, ele falava que o filme não ia acabar nunca, porque Madrepérola é uma joia, é uma pedra que você olha e tem várias nuances. Então, o filme realmente montou, mas nunca montou finalmente, total. E aí... eu fui também mostrar a outra habilidade como assessor de imprensa, lançar o filme do Rui Guerra, que Alberto era sócio, com o Ney Slulevich, que trabalhavam na Zoom, que tinha Qual filme? A Queda, que é um clássico do cinema brasileiro. E eu
no Rio de Janeiro, completamente desconhecido de todo mundo. Os produtores do filme fizeram a reunião, ontem eu estava contando isso para o Alberto. Tivemos uma reunião e o filme tinha um mundo de produtores. Nelson Xavier, que é ator, era dono do filme, Rui Guerra era dono do filme, o Ney era dono do filme, e outras pessoas que colocaram dinheiro tiveram uma reunião comigo, que ia ser a pessoa que ia ser responsável pela campanha do lançamento do filme. De fazer esse trabalho de lançar, de colocar nos jornais, etc. Fazer publicista, que chama em inglês, que aqui chama assessor de imprensa. Ia estar cheio de pressa em Paris. Os nomes são variados, mas o mais certo é o publicista, que é o cara que consegue as notícias sem custo nos jornais. Eu cheguei no Sindicato dos Artistas, estavam lá um mundo de gente pedindo dinheiro, porque estava tendo uma greve de dubladores. Eu estava com uma sacolona que eu levei aqui de Montes Claros, de couro, de Belo Horizonte, tirei os ingressos todos que eram para dar para personalidades, para jornalistas, etc. e tal, e dei para o Moncler, que era presidente do Sindicato dos Dubladores. Falei, ó, vocês vendem esses ingressos aqui ao preço que vocês conseguirem e eu vou colocar notícia no jornal que a renda da primeira sessão da queda vai ser em função da greve de vocês para comprar comida, para poder ajudá-los. O Cinepax era um cinema que tinha no Rio de Janeiro, que tinha 3 galerias, totalmente desativadas já. O cinema já estava começando nessa época, já estava sem muita frequência. Lotamos o Cinepax inteirinho. E aí os produtores todos perguntaram quem é esse rapaz. Ney, mas é um desconhecido, pô. Tinha que chamar alguém aqui do Rio e tudo. Me levaram para o Antiquários, o restaurante mais rico do Rio de Janeiro, para poder jantar. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa e produções. Trabalhar no set de filmagem. Aí fiz um curso no Tablado, de ator, e comecei a atuar em pequenos papéis. Fiz umas 4 novelas na Globo, também papéis pequenos. E nisso, tudo pelo prazer. Eu tenho uma filosofia... Ganhava nada, não? Não. Ganhava, nunca, não tenho nenhum patrimônio e nem reserva, mas sempre sou feliz. Hoje, com 60 anos, estou aposentado e continuo trabalhando, porque aposentado no Brasil tem que trabalhar para poder render a renda. E eu fui fazendo os filmes. Quando eu aparecia de ator nos filmes, sempre o diretor aumentava a minha cena, porque eu estava ora na frente das câmeras, ora lá no set, cuidando do movimento todinho. E eu fui fazer um filme do Jorge Duran, que é um grande cineasta chileno, que está até filmando no Chile agora, que Alberto me indicou, chamava Eu Escolhi de Iemanjá. Marisa Leão, a grande produtora, mulher do Sérgio Rezende, que hoje em dia faz filmes de 1,5 milhão estava começando a vida dela também, ligada ao pessoal da Zoom, era assistente de direção do Duran. E eu, isso em 77. E eu fiz produção de set na firma do Gesso Valadão. Muito engraçada essa história, porque o Gesso tinha um esquema de trabalho de pedir as coisas para as pessoas e deixar para lá. E já depois dos cafajestes. Eu falava com ele, Gesso, você incorporou os cafajestes, cara, você não pode fazer isso. Eu vou lá comprar comida e vou levar o cheque, vou levar o dinheiro vivo, não vou levar cheque para o restaurante. Porque a pessoa fica insegura, enfim. E ele era cafajeste mesmo? Não era, ele não ia, mas tinha um jogo, se conseguisse fazer alguma coisa, tudo bem, que Deus o tenha, porque ele agora é evangélico, está no céu. E aí eu peguei um jogo de cintura muito grande quando eu fiz esse filme do Duran em produção. Aí depois eu fiz vários filmes de trás das câmeras como produtor executivo. Tanto que meus registros no sindicato, são todos da década de 80, eu te mostrei minha carteirinha, que hoje em dia eu nem pago o sindicato, porque eu sou coroa, e coroa é remido. É remido. Eu fiz uns 50 filmes, mais ou menos, no set. Esse filme chamava Escolhi de Iemanjá, esse filme do Duran. Quando um Léo Maia novinho, e eu jogando flor, recém-chegado de Minas, não tinha contra-regra no filme, eu fui jogar umas flores dentro de um barco, balançando dentro do mar, jogando umas flores, para o Nuno puxar a rede com as flores, que era uma referência de roteiro do filme. E eu, vambora! Por paixão mesmo, por paixão. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos logo com o cineasta Paulo Henrique Soto, relembrando
ele entrou para o cinema e nós vamos conversar sobre o filme que ele foi diretor também, logo no próximo bloco. Espera um instantinho.